Bom dia, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor esteja com a vida da igreja, amém? Obrigado, queridão. Manhã de celebração, manhã de estarmos na presença do Senhor. Os nossos irmãos estão lá no recanto, celebrando, né? Fazendo o retiro do Celebrando a Restauração. Que a gente possa continuar em oração por eles, para que o Senhor continue os abençoando, para que o Senhor continue derramando a sua graça e levando aquele lugar, criando ali naquele ambiente o milagre, a manifestação da sua presença, amém? Convido os irmãos nessa manhã a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1, do verso 1 até o verso 8. Eu já ouvi nessa manhã que eu com esse microfone aqui dá até já para eu dançar, também como eu fiz com o pessoal lá, não é verdade? Glória a Deus. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. A versão lida será na NVT, e assim vai dizer o texto sagrado. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. O tema da minha palavra nessa manhã é a pedagogia do milagre. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradeço por essa manhã, porque nós temos a liberdade, ó Deus, de estar na Tua presença, de cultuar o Teu nome. Nós estamos aqui, ó Pai amado, como igreja, como família do Senhor, para louvar o Teu nome, Pai. Em primeiro lugar e acima de tudo, para engrandecer, para Te exaltar, para glorificar o Senhor. Pai, recebe cada louvor, cada adoração, tudo que está sendo feito aqui. E agora, nesse momento, Pai, nós Te pedimos, Senhor, por essa palavra. A simples leitura dela, ela já é o suficiente para abençoar o nosso coração e para gerar frutos e frutos de transformação na nossa vida, Pai. Quanto a mim, Senhor, eu peço a Tua misericórdia, Pai. Eu saí da minha casa e estou aqui nesse momento com o intuito, ó Deus, de abençoar a Tua igreja, de abençoar a vida dos meus irmãos. Então que o Senhor possa, Pai, através da Tua graça, me usar como um canal de bênção nessa manhã. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe uma frase, na realidade ela é uma fala, e ela é atribuída a Albert Einstein. E aí essa fala diz o seguinte, ela vai ser projetada: só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem, e a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Essa frase ela é verdadeira, irmãos. Não sabemos de fato se é de Albert Einstein, mas tudo é um milagre.
Quando nós olhamos tudo que Deus faz, as estrelas, a criação, o nascer do sol, a chuva, o canto dos pássaros, nós podemos observar que tudo é um milagre. Mas quando a gente vai para a Escritura e principalmente ler um texto como esse, o que significa um milagre num sentido mais estrito? O que uma pessoa quer dizer quando ela diz, olha, Deus me fez um milagre? O que isso significa? Irmãos, um milagre, ele nada mais é do que quando Deus invade, através do seu poder, ele invade o natural e passa a ditar as regras do jogo. É isso é um milagre. É quando o médico fala assim, olha, a sua enfermidade, ela não tem mais cura. E aí o Senhor fala assim, não, tem cura sim, porque eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura, e aí a cura acontece. É quando o casal sai com aquela notícia do médico, aquela notícia que entristece, que abate, que o médico fala assim, olha, infelizmente vocês não vão poder mais ter filhos. Mas aí Deus vai dizer o seguinte, olha, vocês vão ter sim, porque a última palavra é a minha. Então isso é um milagre. É quando as pessoas olham ao redor assim, para um determinado casamento e dizem assim, olha, isso não tem mais jeito. Mas Deus fala assim, tem jeito porque eu vou restaurar. Milagre é isso, irmãos, é Deus entrando em cena e mudando aquilo que é natural, aquilo que é lógico, aquilo que é racional. O milagre é Deus fazendo o impossível. O milagre é quando Deus intervém na nossa vida e realiza coisas a nosso favor, ao favor da nossa família, que de outra maneira a gente não conseguiria, independente do nosso know-how, da nossa rede de influência, dos nossos recursos financeiros. Isso é um milagre, irmãos, e o milagre é poderoso. Amém? E o Deus que fez milagres nos tempos da Bíblia, Ele continua fazendo milagre até hoje. Eu posso ouvir um amém? É assim que funciona. Só que o milagre tem algo mais interessante. Porque o milagre, irmãos, ele é pedagógico. Quando a gente vê o ministério de Jesus, a gente observa que ele ensinava através das Escrituras, através dos seus sermões, de parábolas, dos seus ensinos, mas também Jesus ensinava através dos seus milagres. E esses milagres que estão registrados na palavra de Deus, nos ensinam até hoje. Cada milagre a gente observa é feito num contexto diferente, num cenário distinto. Jesus se utiliza de uma forma diferente para agir, e a gente vai passando por tudo isso, a gente vai observando que cada milagre é uma nova realidade espiritual que o Senhor nos ensina e o Senhor nos apresenta. Por exemplo, quando a gente vê o Senhor curando o cego Bartimeu, antes de curá-lo, isso vai estar lá em Marcos capítulo 10, Jesus pergunta assim para Bartimeu, olha, o que você quer que eu te faça? Irmãos, essa pergunta parece algo bem óbvio, né? Você vai falar assim, pastor, o que um cego precisa? Ele precisa ver. Só que, irmãos, na realidade, nem sempre o que eu quero eu preciso, nem sempre o que eu preciso eu quero. Então, quando eu olho esse milagre assim, de uma forma muito rápida, eu estou vendo que Deus está querendo saber de mim, saber de nós, aquilo que é importante para a gente, quais são as nossas prioridades. Por isso que Jesus chega para ele e fala, olha, o que você quer que eu te faça? E esse milagre me ensina isso. Quando eu vejo o Senhor curando os 10 leprosos, isso está lá em Lucas capítulo 17, a gente percebe na história que somente um volta para agradecer. Isso vai me ensinar que o coração do homem, ele não é voltado para gratidão. Quando a gente vê Jesus curando o paralítico, em Marcos capítulo 2, a gente percebe que o Senhor, em primeiro lugar, Ele fala para ele, olha filho, os teus pecados estão perdoados. E aí com isso, irmãos, eu consigo entender que Deus se preocupa com a nossa realidade aqui na terra, Deus se preocupa com o nosso corpo, mas há uma preocupação maior do Senhor com a nossa vida, que é a respeito da nossa alma, da nossa salvação, do nosso destino eterno. Cada milagre ensina de uma maneira e por aí vai. Cada um traz um ensinamento. E quando a gente olha para esse texto que a gente conhece como a pesca maravilhosa, o que o Senhor pode nos ensinar? E é isso que eu quero partilhar com os irmãos. Em primeiro lugar, eu aprendo olhando para esse texto que Deus ele não é insensível às minhas decepções.
O verso de número 3 vai dizer assim: entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe, ou seja, o Senhor pediu a Pedro que o afastasse um pouco da praia, do lago. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Irmãos, Pedro e os pescadores estão voltando de uma pesca. Eles trabalharam a noite toda. E essa pesca, ela foi um fracasso. E eles estavam ali finalizando os trabalhos, eles estavam ali lavando as redes. E irmãos, eu, por experiência própria, eu sei o que é trabalhar à noite. Não é legal, né? Para os irmãos, só a título de conhecimento, durante um mês eu trabalho em plantão noturno de uma média de 6 a 8 plantões. E quando a gente sai, né, no meu caso é das 9 da noite, das 21 até as 7 da manhã do outro dia, a gente sai cansado e a gente sai querendo dormir, querendo descansar. E quando a gente trabalha, irmãos, mas o trabalho rende e a gente tem retorno, a gente tem fruto daquilo que a gente faz, é legal, porque a gente está cansado, mas ao mesmo tempo a gente está o quê? Alegre. Né? A gente fala assim, não, valeu a pena. Só que não é isso que está acontecendo aqui. Eles estão saindo de uma pescaria cansados e desanimados. Eles não pegaram nada, ou seja, não teve retorno nenhum. Você já se dedicou a alguma tarefa, né, com afinco, com empenho e fracassou? Não teve o resultado? Pois é, esse aqui é o cenário. E como se não bastasse, tem o pedido do mestre. E aí Jesus, ele quer o barco, mas ele não quer somente o barco emprestado. Ele não é tipo assim, olha Pedro, deixa eu dar um rolê aí, nesse barco aí, no lago aí, para os irmãos aí, tem um pessoal que conhece lá, sabe, Israel, vai saber que aquele lago lá é mais ou menos em torno de 20 por 12, não em metros, mas em quilômetros. Olha Pedro, eu não quero dar aquele rolê só não, eu quero que você vá comigo. Ou seja, o Senhor, além dele pedir o barco, ele está pedindo a mão de obra de Pedro. E aí, quando a gente olha assim, fala assim, Senhor, com todo o respeito e sem querer perder a reverência, parece que o Senhor está brincando, porque o cara está vindo de uma noite cansada de trabalho, mas pensa você tentando trazer um pouco mais para a nossa realidade. Você é um motorista de caminhão, você é um motorista de ônibus, você viaja a noite toda, quando você chega na sua cidade, você vai descansar, aí chega aquele seu amigo sem noção. Não estou dizendo que Jesus é sem noção, tá, irmãos? Vocês conhecem o desfecho da história, vocês percebem e sabem que Jesus sempre faz aquilo que é certo, mas você imagina aquele amigo sem noção e fala assim, olha, tem como você me dar uma carona? Não é muito longe não, é só ali, dá um pulinho ali comigo em terreno. Você imagina como é que você não ficaria? É isso que o Senhor está fazendo aqui com Pedro. O objetivo do Senhor aqui, ele estava, não sei se vocês conseguem visualizar, ele estava ali meio que numa lata de sardinha, meio que como o pessoal lá em São Paulo, no metrô, segunda-feira, o povo estava comprimindo ele e ele queria se afastar um pouco, porque ele queria um lugar melhor, mais amplo, para que ele pudesse, o quê? Ensinar o povo. Só que a gente olhando isso e a gente vendo esse pedido do Senhor, parece que há uma certa insensibilidade por parte de Jesus, não é mesmo? Porque eles estão ali cansados, exaustos, e não tem aquela palavra de consolo do mestre, sabe? Do tipo assim, pô, como é que você está? Pô, eu estou vendo que a noite aí foi dura, cara, vocês trabalharam a noite toda aí, vocês não pegaram nada, né? Não tem aquela palavra de ânimo, não tem aquela palavra de consolo, não é? Eu não sei se talvez isso possa ter passado pelo coração de Pedro. O texto não dá indício, tá, irmãos, para isso, mas eu tentando assim me colocar na ótica de Pedro, assim, no lugar dele, né? Talvez eu ficaria um pouco chateado. Senhor, será que o Senhor não está vendo o meu cansaço? Será que o Senhor não está insensível às minhas lutas, aquilo que eu estou passando? Por que o Senhor está me pedindo isso? O Senhor não está se importando comigo? Talvez você esteja assim, nessa manhã aqui. Assim, poxa, Deus não se importa comigo.
Deus não está vendo todo o meu trabalho, Deus não está vendo toda a minha luta, Deus não está vendo todo o meu cansaço. Ele não está se importando com a minha situação. E o pior, não é somente você achar que Deus não se importa com você. O pior é você achar que além de Deus não se importar com você, Deus se importa mais com as outras pessoas. Porque aqui o alvo de Jesus nessa situação aqui, ele estava primeiro, e a gente, falando mais uma vez, a gente conhece o final da história, ele estava querendo cuidar primeiro de quem? Da multidão. E aí a gente pode ficar, mas Senhor, o Senhor não vai me abençoar? O Senhor só vai olhar para a situação do outro? O Senhor só está olhando a multidão? E na maioria das vezes, irmãos, quando a gente olha a multidão nos evangelhos aqui, multidão vai representar, significar pessoas que não têm compromisso com o Senhor. São pessoas que só querem a bênção, são as pessoas que geralmente só estão atrás de Jesus por conta do pão e do peixe. A multidão é aquele grupo que quando é chamado ao compromisso, ele foge. Tanto é que certa vez Jesus teve um ensino, entregou um ensino um pouco mais duro, as pessoas foram o quê? A multidão foi o quê? Indo embora. E aí ele falou para os discípulos, olha, para os 12, vocês também não querem ir? Mas aí Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Porque só o Senhor, pois só o Senhor tem palavras e palavras de vida eterna. Então, irmãos, talvez você esteja vivendo essa situação, tendo essa sensação do tipo, olha, quando será que Deus vai cuidar de mim? Quando será que Deus vai enxergar a minha situação? Eu quero dizer para você o seguinte nessa manhã, Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus sabe exatamente aonde dói. Ele sabe exatamente a intensidade da dor. Se ele está em silêncio, vamos dizer assim, se esse silêncio momentâneo do Senhor não significa que Ele te desprezou, porque você pode estar vendo o Senhor agir na vida de outras pessoas, mas pode ter certeza que o Senhor também está agindo na sua vida, mesmo de forma invisível, porque muitas vezes é assim que o Senhor faz. A aparente inércia de Deus não significa que o Senhor desconsidera os seus desejos, os seus medos, os seus anseios. Deus sabe exatamente o que você está precisando. Ele tem a consciência situacional exata de onde e daquilo que você está vivendo. A sua causa ela não saiu da pauta de Deus. O milagre, ele também não foi esquecido. As promessas que o Senhor tem para você e para sua casa, elas não foram arquivadas, não prescreveu. Você jovem, você vocacionado, o seu chamado ele não foi revogado. Porque diz a palavra que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Paulo vai dizer isso para a gente em Romanos 11, verso 29. Pelo contrário, irmãos, o Senhor é muito atento a tudo que a gente está passando. E o Senhor está vendo exatamente o esforço, a dedicação e o serviço que Pedro está prestando ao reino. O Senhor, irmãos, Ele é compassivo. O Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é paciente. O Senhor, diz o Salmo, Ele é cheio de amor. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor, diz o Salmo. Salmo 103, 103. Assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Quando a gente olha a história do povo de Deus, a gente enxerga o povo ficando como escravo no Egito por aproximadamente 430 anos. E no momento em que Deus chama Moisés, isso está lá em Êxodo capítulo 3, o Senhor chama Moisés e Ele vai dizer assim, Moisés, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Então, irmãos, nós servimos a um Deus que vê. O Senhor fala, eu tenho visto. E aí ele continua, eu também tenho escutado o seu clamor. A gente serve a um Deus que vê a nossa luta, a gente serve a um Deus que escuta o nosso clamor. E por último ele diz, por causa dos seus feitores eu sei o que eles estão sofrendo. Deus vê a sua dor. Deus escuta a sua oração
e Deus sabe a intensidade do seu sofrimento. Em segundo lugar, irmãos, a gente percebe nessa história que o fracasso, ele vira matéria-prima para o milagre. Pedro vai dizer para ele assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda, a gente não pegou nada. Irmãos, o milagre, ele não começa quando Jesus fala, lancem a rede. Não. O milagre, ele começa antes. O milagre, ele começa com o resultado da pesca. Esse milagre, ele começa com a decepção. A nossa decepção e o nosso fracasso, se a gente permitir, nas mãos do Senhor, vai se tornar matéria-prima para que Ele possa realizar um milagre. Posso ouvir um amém? É isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o fracasso, ele é pedagógico. Ele ensina. E é isso que o Senhor está fazendo com eles aqui. Ensina. Ele ensina que eu não sou tão bom quanto eu acho que sou. Ele vai me mostrar que eu nem sempre acerto como eu gostaria de acertar. E a cultura que a gente vive é a cultura de alta performance, que vai dizer para a gente, olha, você tem que ser o melhor, você tem que ser sempre o mais forte, você nunca pode errar, você tem que ser o mais bonito, você tem que ser o mais capacitado, as suas estratégias de venda têm que ser as melhores, você tem que estar sempre um passo à frente do seu adversário. Você, Pedro, tem que ser o melhor pescador do lago de Genezaré. E é isso que a gente ouve, irmãos, a todo momento. A gente vai sendo bombardeado a todo instante com esse tipo de cultura. E aí a gente vai ficando, né, eu vou usar a palavra da moda, a gente vai ficando o quê? Empoderado. E aí tem hora que o Senhor tem que falar um pouquinho para a gente assim, olha, baixa um pouquinho a bola. Diminui um pouco. Vou permitir alguns fracassos na sua vida, eu vou permitir alguns erros, eu vou permitir algumas falhas. Sabe por quê? Porque a lógica do reino não é a lógica do mais. A lógica do reino é inversa, irmãos. A lógica do reino é a lógica do menos. O milagre vai acontecer naquele que tenta cada dia mais ser menos arrogante, ser menos duro, ser menos grosseiro, ser menos teimoso, ser menos turrão, ser menos dono de si, ser menos vaidoso, ser menos empoderado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ainda prefere os quebrantados, não os empoderados. É esse o coração que o Senhor busca. E às vezes para quebrar a gente, irmãos, o Senhor nos permite passar por uma situação como essa. O milagre vai acontecer na vida daqueles que entendem que precisam se submeter à maneira do Senhor agir. Do contrário, irmãos, vai viver com o coração obstinado o resto da vida. Vai viver velho dentro da igreja. 10, 20, 15, 30 anos de evangelho e é duro. Não melhora no trato com os filhos, não melhora no trato com a esposa, não honra o Senhor com suas finanças, não faz nada. Mas nasceu dentro do Evangelho, cresceu dentro do Evangelho e está envelhecendo dentro do Evangelho, não está amadurecendo. Sabe por quê? Porque o coração obstinado é duro, não se rende ao Senhor. E aí o Senhor permite uma situação como essa, com pescadores experientes, para eles poderem declarar, olha Senhor, a gente não pegou nada. Nossa experiência foi toda por água abaixo. Nós trabalhamos a noite toda. Senhor, nós não somos novatos. A gente entende aqui, a gente conhece esse lago aqui. E aí a gente vai caminhando assim, irmão, sempre dando para Deus um bom argumento para fazer as coisas da maneira que a gente acha que é certo. A gente vai sempre buscando fazer aquilo que nos agrada. A gente vai sempre pegando uma cadeira, colocando no canto e dizendo assim para o Espírito Santo, deixa que isso aqui eu sei resolver. Deixa que eu sei liderar. Deixa que eu sei cuidar da minha esposa. Deixa que eu sei cuidar dos meus filhos. Deixa que os meus negócios estão indo bem. Né? Aquele cara lá, um maluco lá que fala que 6 em 7, né? O negócio está voando. Eu sei fazer, Senhor. O Senhor pode ficar tranquilo aí. E a gente vai sempre dando uma desculpa, irmãos. E perdoe falar assim, esfarrapada, para não deixar o Senhor entrar na nossa vida e fazer daquilo da maneira que Ele quer. Deus vai permitindo, e Deus vai dando corda. E a gente vai indo, irmãos, a gente vai indo quebrando os nossos relacionamentos,
vai indo dessa maneira. Só que tem uma hora, irmãos, que chega o cansaço, que chega o esgotamento, que vem a decepção. Aí é a hora da gente falar assim: Senhor, não pegamos nada. Senhor, a rede está vazia. E aí a humildade, irmãos, começa a entrar no nosso coração. Aí a gente começa a aceitar que o Senhor possa caminhar do nosso lado e fazer da maneira que Ele quer. Então, a minha palavra para você é: lance as redes. Ou seja, faça da maneira que Deus deseja. Porque muitas vezes Deus vai nos pedir aquilo que é contrário à nossa lógica, aquilo que é contrário a tudo que a gente até então na nossa vida estava acostumado a fazer. Eles saíram para pescar no melhor horário, que é o horário noturno. E aí agora durante o dia o Senhor chega para ele e fala: lança a rede. Como assim? Se no melhor horário a gente não pegou peixe, como é que a gente vai pegar agora peixe nessa hora, Senhor? Mas deixa Deus fazer. Não despreze a experiência, poder e sabedoria que o Senhor tem ao seu respeito e ao respeito da sua casa. Lance as redes. Pedro e os demais, eles poderiam até ser especialistas em pescaria. Mas o Senhor, irmãos, Ele é e sempre vai ser especialista em milagres. E eu preciso aprender isso quanto antes, porque quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu vou ser abençoado. Quanto mais cedo eu entendo isso, menos decepção eu vou passar na minha vida. Então lance, irmãos, lance ao comando do Senhor, lance as redes da maneira que Ele quer. Não é porque um pastor está pedindo, um líder, seu pai ou sua mãe, é porque o teu Senhor, aquele que te formou, aquele que te gerou no ventre da sua mãe, é Ele que está mandando você lançar as redes, é Ele que está dando a ordem. Então deposite a sua confiança na palavra do Senhor. Por isso que quando as pessoas chegam para a gente e falam assim: pastor, Deus falou. Irmãos, acabou a história. Deus falou, a água parou. Se Deus falou isso para você, se Deus liberou a rema, que é a palavra específica para a sua vida, segue. Segue que você vai ser feliz, segue que você vai ser abençoado, segue que nessa palavra ninguém vai conseguir parar você. Deixa o Senhor tomar o controle da sua vida. Não permita que a decepção venha te paralisar, mas obedeça ao seu Senhor em nome de Jesus. E por último, irmãos, todo milagre, ele glorifica o nome do Senhor. A gente vê isso como ponto em comum em todos os milagres, em qualquer manifestação do poder de Deus. A gente percebe que quando Jesus ele cura um enfermo, não é simplesmente pelo enfermo. Lógico, Jesus quer abençoar, quer liberar o seu amor, mas é mais do que isso. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, não era somente para acabar com a tristeza da família de Marta e de Maria. Não era só isso. Quando Jesus multiplica pães e peixes, não é somente para matar a fome, mas tem algo em comum, irmãos, há um motivo maior. Deus nos abençoa, mas tudo que é feito, irmãos, pelo Senhor, é para a glória dEle. Para a glória de Deus, irmãos. Para que a gente possa se deleitar em quem Deus é. Tudo acontece, toda manifestação do poder de Deus é para exaltação do nome dEle. Cada milagre, tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, irmãos, é para a glória dEle. É para que o seu povo possa render glória a Ele. Por isso que o Salmo vai dizer que os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E a gente sabendo disso, né, o apóstolo Paulo ele nos ensina: olha, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo o quê? Para a glória de Deus, irmãos. Para a glória de Deus. A gente vê que esse milagre, irmãos, é para exaltar o nome do Senhor. É para que a gente possa abrir a Escritura e ler isso e ter o coração cheio de alegria, sabe? Exultar no Senhor, falar assim: Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que tem todo o poder, o Senhor é aquele que governa sobre a natureza, sobre os homens, sobre todo o universo. Glórias sejam dadas ao Senhor. O salmista vai dizer: dai ao Senhor todos os povos glória e força.
Dai ao Senhor, glorifique o Senhor na beleza da sua santidade. Que a gente possa viver essa vida, irmãos, que tenha deleite no Senhor, que queira em tudo que a gente venha fazer, seja no nosso trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar, que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? A palavra vai dizer que quando Pedro viu esse milagre, viu isso que Jesus fez, ele se prostrou, irmãos. Prostração é sinal de adoração, é sinal de rendição. Talvez o milagre que você tem tanto pedido a Deus, ele vai chegar, talvez ele chegue no momento que você decida se prostrar ao Senhor. No momento que você decida se render, se dobrar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu estou aqui, a rede está vazia, eu não sei fazer, me ajuda. Eu quero que tudo que o Senhor venha fazer na minha vida, seja de acordo com a minha vontade, ou seja me contrariando, que o Teu nome seja engrandecido. Glorifica o Teu nome, Senhor, na minha vida. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos.